O historiador Jaime Pinsky escreveu Por que Gostamos de História? Edição 2013. É difícil encontrar alguém que não goste de história. Inicia aqui o autor falando sobre a história como um todo, dizendo: a história não é como a estatística que, devidamente manipulada, diz o que queremos. Mesmo assim, há quem insiste em torturá-la, exigindo que ela confesse crimes que não cometeu. E lá, no capítulo específico Por que Gostamos de História, ele tem um parágrafo muito interessante. Para um historiador, é sempre agradável constatar a simpatia com que as pessoas comentam sua atividade. Diz lá, entre aspas, puxa, se eu não fizesse medicina, faria história, ou adoro livros de história, ou eu adorava as aulas de história no colégio. E ainda, deve ser gostoso fazer pesquisa histórica. Realmente, todo mundo fala isso e realmente deve ser muito agradável para um historiador ouvir isto. Porque é verdade, em algum momento todos nós já falamos alguma coisa parecida. E diz lá na apresentação, que é muito importante, né, o Jaime, as pessoas gostam de história, isso é um fato, e buscam nela não os fatos em si, mas o significado humano que eles adquirirão. Esse é um livro de história escrito por um historiador. Com ele, mostra algumas das muitas possibilidades que a profissão de historiador permite. A cultura histórica, a análise cuidadosa dos documentos e uma boa noção de processo histórico autorizam o profissional a lançar seu olhar em diversas direções e dar uma dimensão insuspeita a temas e acontecimentos aparentemente corriqueiros, além de mostrar facetas não evidentes de questões de atualidade. Já se disse que não há nada mais distante do real do que a aparência do real. Isso significa que nem sempre o senso comum dá conta de explicar adequadamente uma situação política, um acontecimento social ou um fenômeno cultural. Fatos históricos não se confundem com notícias de jornal, mesmo porque objetivos de jornalistas e historiadores são diferentes. Isso é muito importante. Enquanto um deve registrar os acontecimentos, o outro se referir ao significado histórico deles. O fato de algum acontecimento ter recebido manchete dos órgãos de imprensa e outro ser noticiado apenas em letras miúdas, no corpo do jornal, não implica a relevância histórica do primeiro ou falta de importância do outro. A dimensão histórica é a dimensão humana que o acontecimento vier a adquirir. O historiador pode colaborar na explicação de fatos por estar treinado para se dar conta da dimensão histórica dos acontecimentos. E em determinadas situações, por que não, para fazer projeções. Afinal, como costumo brincar, equivocar-se nas previsões não pode ser privilégio dos bruxos e dos economistas. E por aí vai. E neste livro, ótimo livro, o nosso historiador ele fala especificamente sobre a questão da história como um todo, da questão da cultura, da questão do mundo, dos povos e nações, do cotidiano, da educação, da família e do Brasil. Ou seja, ele analisa, e claro, tudo isso sobre a noção dos fatos históricos, da visão de um historiador. Ou seja, é um livro completo. Povos e nações, cotidiano, educação, o Brasil, a família, a história como um todo, a cultura e o mundo. Então, para quem gosta de história, e todos nós gostamos de história, Jaime Pinsky, Por que Gostamos de História?